Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial abolicionismo penal, que é uma das bandeiras desse canal e um tema que é recorrentemente abordado nos programas. Portanto, chegou a hora, nada mais justo do que gravar um episódio só sobre isso. E como sugestão, antes ou depois desse vídeo, eu recomendo outros 3 programas daqui do canal que orbitam esse assunto, que são Sistema Carcerário, uma Introdução, Democracia de Abolição e Encarceramento em Massa. Primeira coisa que você precisa saber é que o abolicionismo penal defende a eliminação das prisões e do sistema prisional, substituindo tudo isso por novos modelos de justiça que não têm como enfoque a punição. Abolicionistas também se posicionam contra a indústria da vigilância, do armamento e do aprisionamento, que sempre se apresentam como soluções para problemas políticos e sociais que muitas vezes nada têm a ver com a criminalidade. O abolicionismo não é um movimento reformista, ele não está buscando humanizar ou mudar a forma como as prisões são administradas, o que pode ser até contraproducente em alguns casos. O que o abolicionismo quer é acabar com as prisões e construir uma sociedade onde a gente não precise depender delas para lidar com pessoas que cometem crimes. Isso porque as prisões simplesmente não funcionam e não reabilitam. As altas taxas de reincidência estão aí para provar que desde sempre as prisões falharam nos seus objetivos mais básicos, além de causarem inúmeros danos sociais. Em suma, são instituições tóxicas, caras e irracionais. É um enorme desperdício de dinheiro e de vidas humanas. Além do mais, as prisões são uma solução completamente injusta para problemas sociais distintos, que vão desde o uso de drogas, falta de moradia, violência doméstica, crimes contra a propriedade, enfim. A gente pega crimes com diferentes causas e joga todo mundo no mesmo lugar, com o mesmo tratamento, na esperança que isso resolva tudo ao mesmo tempo. Quando na verdade verdadeira, o que a gente está fazendo é mantendo esses criminosos em um ambiente ainda mais isolado e violento e ignorando completamente todas as circunstâncias sociais e econômicas que produzem a desigualdade social, o desemprego e a falta de oportunidades. É por isso que a estratégia abolicionista não se resume a simplesmente destruir as prisões. Ela passa necessariamente por mudanças no nosso modelo econômico, como a implementação da autogestão produtiva pelos trabalhadores, centros comunitários, escolas, ampliação de recursos de saúde mental, mudanças nas políticas habitacionais, renda básica universal e por aí vai. Porém, no entanto, todavia, até que todas essas mudanças sejam colocadas em prática, os abolicionistas defendem também medidas a curto prazo, como o fim da pena de morte e das solitárias, a redução das sentenças, a não construção de novos presídios, o fim da guerra às drogas, a ampliação da liberdade condicional, a restituição das vítimas, o trabalho comunitário e os tribunais comunitários. No curto prazo, dá para resumir a atuação abolicionista em 3 passos. O primeiro passo é, obviamente, ser contra a construção de novos presídios. E não tem nada de errado em você ser contra o encarceramento em massa e contra a construção de novos presídios. Isso porque está comprovado que a construção de novos presídios ou o aumento da capacidade dos presídios não reduz o superencarceramento. Pelo contrário, quanto mais presídios você constrói, mais pessoas você prende. E isso já foi demonstrado tanto nos Estados Unidos, como na Europa e, obviamente, aqui no Brasil. E mais, você precisa ter em mente também que a demanda por construção de novos presídios não está ligada apenas com a lógica furada do combate à criminalidade, mas se dá também por lobby da indústria da construção civil, da indústria do armamento, da indústria de tecnologia, de vigilância e de centenas de empresas que fornecem serviços para as penitenciárias, além, é claro, da pressão popular e midiática. O segundo passo é começar a desencarcerar as pessoas.
Hoje há milhares de presos que não representam perigo algum para a sociedade, principalmente usuários de drogas, e que obviamente não precisam estar presos. Então a gente precisa começar a fazer aqueles mutirões judiciais, tipo os que o CNJ já faz, para encontrar os casos de presos que já cumpriram pena esperando o julgamento e revisar as sentenças de todo mundo, reconhecendo que há presos com penas altíssimas para pequenos delitos, isso sem contar outras tantas milhares de sentenças baseadas no racismo e na criminalização da pobreza. Inclusive tem um vídeo meu aqui no canal chamado Criminalização da Pobreza, para você entender melhor o peso disso na justiça criminal. E o terceiro passo é evitar que as pessoas acabem nos presídios. E isso passa necessariamente por mudanças nas nossas políticas de drogas, em especial na nossa lei de drogas de 2006, que é a principal responsável pelo encarceramento em massa no Brasil. Hoje, quando alguém comete um crime, o nosso sistema de justiça se ocupa basicamente em responder duas perguntas. Primeira, quem fez isso? E segunda, qual vai ser a pena? O problema é que a gente já entendeu que, independentemente dessas duas perguntas serem respondidas, a gente não está combatendo a criminalidade. Então, para lidar com a questão do combate à criminalidade e principalmente da punição, o movimento abolicionista estuda muito as raízes da justiça restaurativa nas mais variadas fontes que você pode imaginar, desde práticas religiosas até os costumes de tribos indígenas, principalmente no funcionamento dos conselhos, que levam em conta não apenas o evento criminoso, mas todos os problemas que levaram àquele evento. O grande desafio do abolicionismo é fazer a sociedade repensar o conceito de punição. Isso é um baita de um obstáculo, porque a nossa noção de justiça é muito vinculada a um desejo de vingança. Mas só repensar o conceito de punição também não é suficiente. A gente precisa repensar o que entendemos por crime e o processo que levou a gente a considerar alguém um criminoso. Quando não chamamos mais algo de crime e definimos isso de outra forma, consequentemente a gente passa a responder a isso de outra forma. Isso vai desde enxergar o usuário de drogas como um usuário de drogas e não como um bandido ou um traficante. E mesma coisa com moradores de rua e movimentos sociais de moradia que ocupam terras e prédios abandonados. É preciso entender que todas essas questões não estão ligadas à criminalidade, elas estão ligadas ao desemprego, à desigualdade, ao racismo e até mesmo à falta de serviços de saúde mental. Ou seja, repensando o crime e a punição, a gente consegue construir uma nova narrativa política muito mais eficaz e racional do que a que foi imposta até hoje. E assim a gente vai gradualmente reduzindo nossa dependência da polícia e do aprisionamento para administrar os problemas sociais e econômicos do país. Agora, para encerrar, porque eu quero que esse programa fique curto mesmo, para servir como uma introdução a todos os interessados no abolicionismo penal, saiba você que o abolicionismo é foda também porque tem sido liderado especialmente por feministas negras, como Angela Davis, que tem livros clássicos sobre o assunto e que são ótimos pontos de partida, como Estarão as Prisões Obsoletas e Democracia de Abolição. Além do mais, os ideais abolicionistas estão em toda parte. Tiveram presentes desde o Occupy Wall Street até mais recentemente o Black Lives Matter e convergem todos com princípios anarquistas, socialistas e libertários. Estudar o abolicionismo é ver que as prisões estão aí hoje servindo aos interesses do capitalismo e da supremacia branca, criando um ambiente repleto de danos interpessoais e muita desigualdade racial. É um lugar onde a gente joga homens e mulheres considerados errados e prejudiciais à sociedade e depois simplesmente esquecemos deles. Por fim, os abolicionistas acreditam que a reconciliação e não a punição é que é a resposta mais adequada aos atos criminosos. Então ele busca todas as formas possíveis de restaurar tanto o criminoso quanto a vítima e a comunidade. E para isso não é preciso mais coerção, polícia ou prisões, mas sim mais cuidados e serviços sociais. E como sempre, convidar você para se inscrever no meu canal no YouTube, Coisas que Você Precisa Saber, e me seguir lá nas redes sociais, Facebook e no Instagram, onde a gente faz sempre stories sobre o anarquismo e o ecossocialismo, além, é claro, do abolicionismo penal. Até semana que vem, valeu, falou!